Eu acho que desde muito novo eu tinha muito interesse em entender as coisas, o azul do céu. Quando eu me lembro de tempos assim bem pequenos, de brincando com areia, e montava um montinho de areia e a água tocava na base do montinho de areia, a água subia por capilaridade. E outra coisa que me chamava muita atenção era como era possível receber o som do rádio que estava sendo transmitido em outra língua, em outro canto do mundo, distante. Então aquilo era algo que me fascinava. No ensino médio, então eu continuei com essa curiosidade enorme, né? Você tinha uma ferida na pele, um pequeno corte, uma cicatriz, e que depois aquilo, o corpo produz algo e refaz aquilo até certo ponto. Então aquilo tudo me fascinava, assim, me deixava maravilhado de ver essas coisas e tentar entender o que causa isso, por que é assim. E meus pais, obviamente, as pessoas que eu convivia em volta, não tinham respostas para isso. Então, acho que ali foi o ponto de que eu falei, nossa, eu quero entender como isso funciona. E como é que você fez para tentar entender ainda naquela época? Naquela época eu me lembro de um ponto muito bacana. Eu acho que eu tive um tio que percebeu isso, ele me deu uma enciclopédia do estudante. Era como se fosse uma Barça para estudantes de 10 anos, a 11 anos, de ensino fundamental ainda na época, que era o ginásio. E aquilo eu li tudo. Eu li aquilo tudo, porque eu queria entender a diferença de clima, como era. E depois veio o ensino médio, a química, né, a questão dos átomos, a física. E eu li o perfil dos cientistas, aqueles perfis de cada um dos cientistas, do Newton, do Pauling, do Linus Pauling, que foi assim talvez que me chamou muita atenção. E de então eu fiz um curso técnico no Senai de eletrônica, fiz química. Então eu já estava com essa veia para química e física tentando entender essas coisas. A luz, aí foi só, essa curiosidade continuou, não parou. Aí algumas respostas começaram a vir, ainda devagarzinho, mas eu senti que eu tinha que aprender química ou física assim, bem a fundo para entender as coisas e tentar de algum modo me satisfazer. Eu fazia o curso técnico junto com o ensino médio e aí minha mãe chegou com um cartão e falou, olha, você vai fazer vestibular. Mas eu falei, mas aqui em Montes Claros não tem química e física, eu quero fazer algo que tenha ciência. Então ela trouxe o cartão de Viçosa para mim. Aí eu entrei, olhei, busquei, vi como era Viçosa e falei, não, peraí, vou tentar. Queria tentar física. E minha mãe falou, depois você não vai ter o que fazer de trabalho, você tenta química, que aqui tem indústrias e depois você pode trabalhar. Fui para física. Logo no primeiro ano tentei mudar para o curso de física, mas por questões diversas, continuei na química, mas meu primeiro estágio de laboratório, meu primeiro contato foi no laboratório de física. Depois para química, me graduei na área de química, porém com ênfase em físico-química e fiz um mestrado em seguida, né, lá em Viçosa mesmo, e numa área que tinha a ver com interações intermoleculares. E daí eu fui para a Unicamp. Não, antes disso eu passei 2 anos como professor substituto. Foi um contato muito bacana porque além do laboratório, como aprendiz de um cientista, ou me tornando ainda, eu tive contato como docente. Então ali eu senti, olha, é isso que eu quero para a minha vida. Ali eu me encontrei, falei, não, é isso que eu quero. Eu preciso aprender muito mais, né, ter um conhecimento maior, mas é isso que eu quero para a minha vida. Ali eu tive certeza do que eu queria. Em seguida, depois desses 2 anos, eu fui para a Unicamp fazer doutorado na parte de físico-química, estudando interações intermoleculares com águas, então com moléculas de água. Ali eu comecei a falar, olha, por que as moléculas sobem? Por causa das interações intermoleculares. Então, a mesma força que causava as moléculas de água a subirem pelos grãos de areia eram as mesmas que faziam a água subir da raiz da planta até o topo das copas das árvores. Então aquilo eu me maravilhava, mas mais dúvidas surgiam, né? Como que as moléculas mais complexas elas vão se arranjar para fazer a gente enxergar, de onde vem o pensamento,
né, com o que é a vida em si. Então eu tive contato com pensadores depois, com textos, né, do Schrödinger, que escreveu O que é a Vida, e Linus Pauling, que aí passou a ser dois, assim, acho que norteadores que me chamaram para esse entendimento da ciência. Após uma parte do doutorado eu fiz na Inglaterra, que eu fui ter contato então com ressonância magnética, que é uma técnica que une ondas de rádio, campo magnético, para estudar como a matéria está se organizando em nível molecular e como que ela interage com outras moléculas e entre si. Ao voltar, depois eu terminei no Brasil, fui para a Inglaterra novamente, passei um pouco mais de um ano, e desenvolvendo técnicas para estudar agora melhorias de contraste para a imagem e técnicas de obter informações sobre estruturação de alimentos, tecidos. Era com um físico teórico na época, então teve uma diferença de linguagem, de formação, mas foi muito bom. Voltei, trabalhei mais um tempo como professor substituto e em 2016 teve um evento aqui em São Paulo com grandes pesquisadores, grandes professores na área de ressonância magnética aplicada a biomoléculas. E aquilo, para mim, abriu um novo mundo, porque você poderia estudar proteínas imensas, até certo ponto, né? E com resolução atômica, entender o que acontece com cada átomo de cada resíduo, que uma proteína, na verdade, ela não é algo estático, que ela se movimenta e que ela interage com outras. E eu falei, nossa, eu posso estudar isso. Ali eu falei, não, agora minha carreira eu vou direcionar para esse lado. Então eu entrei em contato com o professor Salinas, aqui do Instituto de Química, que trabalhava com ressonância nessa época, e é onde eu estou atualmente pesquisando, né? Que basicamente Assim, é isso que eu quero saber agora. Assim, qual é a sua pergunta atual? O que você está investigando aqui? Isso já é um pós-doc? Isso é um pós-doutorado. Na verdade, é o segundo pós-doutorado, basicamente. Então eu vim para cá, abriu um novo mundo para mim, com a possibilidade de estudar proteínas com ressonância magnética, né? Técnicas bem sofisticadas, do ponto de vista teórico e experimental. E aqui surgiu uma questão que era muito mais profunda, não mais agora do ponto de vista conceitual, interação intermolecular, mas responder questões bem bacanas. A principal pergunta que me foi passada na época era de uma proteína que ela é capaz de trocar cálcio e sódio. Cálcio é um segundo mensageiro muito importante, então toda a comunicação celular ela precisa de cálcio, e quando esses níveis de cálcio na célula aumenta no interior, a célula precisa de mecanismos de expulsar esse excesso de cálcio. E essa proteína, ela faz esse papel. Então, o que a gente queria compreender, o que se sabia, era que o cálcio ligava nessa proteína e provocava uma mudança estrutural, mudava o arranjo dessa proteína, e esse sinal passava para a região membranar. E a minha principal pergunta, né, era entender em questões de interações intermoleculares, em questões de dinâmica. O que acontece com o domínio sensor onde liga o cálcio? Quais as mudanças estruturais e mudanças de dinâmica que, ao ligar o cálcio, isso provoca, do ponto de vista de interações intermoleculares, do ponto de vista termodinâmico. Então, a gente passou, nesse momento, a empregar essas metodologias de ressonância magnética, em complemento com outras, para entender agora como que uma molécula liga com íons cálcio, né, que estão presentes, e isso vai produzir um efeito numa proteína que realiza uma função vital, né? Se essa proteína não funciona bem, por exemplo, pode-se ter um problema cardíaco, né? Engraçado que essa proteína também é muito importante para células excitáveis, como as células da visão, de músculos. Então, assim, ela é essencial a compreensão desse fenômeno. O dia a dia da pesquisa, ele começa o que a gente chama de trabalho de bancada, né? Ele começa com a clonagem desse segmento de proteína. Então, você basicamente seleciona uma sequência do DNA. Essa sequência do DNA ele é inserido num vetor, que é onde ele carrega o código. Algumas proteínas são expressas numa bactéria. Então, você manda esse código para uma bactéria,
é como se fosse um software de computador, um programa, e ela lê isso e produz aquela proteína que você quer. Em resumo, é isso. Então tem todo um processo de depois extrair isso, de purificar, de verificar se realmente é aquela proteína que você queria. Então começa ali. Essa parte é a que eu menos sei da pesquisa. Eu acompanho, né? Felizmente eu tenho colaboradores muito bons nessa área. E daí a gente vai para a parte agora do tubo de RMN. A gente prepara isso e põe num tubo fininho de vidro, né? Basicamente a gente utiliza um pouco menos que meio ml de amostra, uma proteína em solução aquosa, e a gente leva isso para um aparelho que é chamado de espectrômetro de ressonância magnética, que basicamente ele gera um grande campo magnético muito intenso, talvez milhares ou talvez um milhão de vezes maior que o campo magnético da Terra, e ele possibilita que a gente estude a interação da radiação eletromagnética, que são ondas de rádio, com uma propriedade fundamental da matéria, que são os spins nucleares. Então, na presença desse campo, nós conseguimos perturbar o sistema e ele responde a essas perturbações que são através das ondas eletromagnéticas. Ele responde isso através dessa interação. Você tem uma espécie de radiografia da molécula? Perfeito. Os espectros em 2 dimensões ou em 3 dimensões, eles dão para a gente uma radiografia. Essa radiografia vem através de sinais de picos que são característicos de cada átomo e de cada resíduo, que tem uma sequência da proteína. Então, a partir dali a gente consegue saber, olha, tal nitrogênio, né, do resíduo de uma glicina ou de uma alanina, ele está nessa posição, nessa orientação. E a partir das mudanças, é claro, isso não é algo estático, isso acontece com o tempo. E a partir desse momento a gente consegue inferir sobre as interações intermoleculares, inferir sobre os processos de mobilidade dinâmica, que a gente chama, na proteína em diferentes escalas de tempo, por exemplo, e ali trazer respostas sobre essas interações, o que implica, o que depende. É interessante perceber que a ressonância magnética que a gente utiliza num laboratório desse para estudar essas moléculas é a mesma técnica utilizada para obter as imagens. O enfoque para se obter que é um pouco diferente, como é processado e tal, mas é a mesma coisa, esse é um ponto a ser esclarecido. Segundo, o que a gente quer responder? Uma vez compreendendo esse mecanismo, é interessante, porque já foi notado em ensaios fisiológicos que se essas proteínas são perturbadas de tal modo que elas não exerçam a função na célula, aquele tecido não vai funcionar bem. Então, uma vez compreendendo esse mecanismo, a gente pode ir para um próximo passo, que aí já seriam pesquisadores diferentes, e para um próximo passo, olha, uma vez que detectou-se que essa é uma causa de uma doença cardíaca, a gente pode agora, como remediar isso? Como tentar agora consertar essa proteína já no tecido. Estou vislumbrando um salto muito maior. Uma vez compreendendo esses processos, seria, olha, a proteína funciona dessa forma. Então, será que a gente consegue promover uma melhoria no tecido que tem essa falha? Como resolver isso? Exames clínicos também faz sentido? Faz sentido. Nós temos no grupo de pesquisa, né, estudante de doutorado, que ele faz não a pesquisa clínica, mas ele faz a pesquisa fisiológica. Então ele leva o que a gente chama de clones dessa proteína, mutantes, que tem modificações que a gente acredita em nível molecular e como que isso vai alterar o funcionamento da célula que teve essa função, essa modificação. Então a gente modifica um pequeno pedaço dessa proteína e vê, olha, ela tirou essa função. Então o cálcio agora, quando liga, ele não passa mais o sinal para liberar cálcio mais. Então quer dizer, a partir desses mecanismos você entende como funciona e fala, olha, agora a gente pode ir para um modelo in vitro ainda e quem sabe, né, outros grupos que têm essa finalidade fazer exames clínicos para comprovar isso, para o modelo animal. Então,
Ainda como estudante de ensino básico, eu achei muito bacana o trabalho do Carlos Chagas, de ter identificado o causador de uma doença que, né, muito... E aquilo eu falei, nossa, que bacana o poder da ciência com essa identificação, como combater. Então ali eu senti eu falei, olha, a ciência tem esse poder muito grande. Na graduação eu tive um pequeno interesse assim pelo Linus Pauling, mas foi no doutorado que ali eu falei, nossa, esse cientista ele foi fantástico, né? Não apenas como cientista, mas a história de vida que ele promoveu, a luta pacifista pelo não uso pelo uso pacífico da energia nuclear. Isso ainda nos anos 50, o passaporte dele foi retido, ele foi o primeiro a propor o arranjo em alfa-hélice. Então, assim, quer dizer, toda essa, e por onde ele foi passando, desde a ligação química, as contribuições com a ligação química, com a biologia molecular, então isso gera uma influência muito forte, que vai desde o cientista até o homem que tem essa possibilidade de interferir. Você foi na Inglaterra, você foi atrás dele? Não, ele faleceu. Eu sei, não, mas atrás dele Vamos dizer, competidores dele na ciência foram o Watson e Crick, que ganharam o Nobel porque eles conseguiram... Mas ele ganhou 2. Ele ganhou 2 também, exato, da Paz. Mas quando eu fui lá, eu visitei o prédio da Rosalind Franklin, que tem um nome, porque ela, na verdade, foi quem tinha o know-how de ter aquelas informações dos raios-x. Ela não tinha o know-how, o background teórico, que na época o Linus Pauling era um dos prominentes na época, e o pessoal do laboratório Cavendish, que é o Watson Crick. Eles, de alguma forma, conseguiram, sem ela saber essas informações, essas radiografias, e conseguiram provar. Mas quando eu estive lá, eu fui em Cambridge também, eu passei perto do laboratório Cavendish, e ali eu fiquei, nossa, o Newton teve aqui também, então quer dizer, é uma emoção muito grande. Andei no lago lá, o Punting, no lago, então imaginando naqueles colleges passando, então foi um momento muito bacana para mim, assim. É importante porque eu acho que o primeiro ponto que a gente tem é o seguinte, o homem, ele entendeu que ele precisa de fazer pequenas modificações na natureza para ele ter mais chance de sobrevivência. Para mim, a grande revolução científica começa no fogo. A partir do momento que o homem dominou o fogo, ele passou a ter mais proteção, né? Cozer alimentos, se aquecer. E desde então, o homem tem modificado a natureza para compreender. Hoje, o fogo em si basicamente não é suficiente. Nós precisamos de eletricidade, lâmpada elétrica, veículos e tudo mais. Nós agora precisamos de mais coisas. Nós precisamos de desenvolver vacinas. Imagine uma cirurgia antigamente sem o uso de anestésicos. Então, quer dizer, e por aí vai. Hoje os desafios são maiores porque a gente está sendo acometido por cânceres, né, doenças infecciosas que antes a gente não tinha conhecimento, mas que a gente precisa. Então, imagina um mundo sem vacinas, um mundo sem tratamento para algumas doenças, né? Uma simples gripe, um simples corte há 200 anos levava a pessoa à morte, não tinha vacina antitetânica. Uma picada de cobra matava, né? Matava. Então, quer dizer, é como o relato de alguns índios hoje, né? O que acontece se uma pessoa for picada por uma cobra? Olha, se ela não morrer, ela tem um tecido necrosado. Ela não pode ir para um hospital na nossa sociedade, operar e voltar sem um pedaço da perna. Ela não tem utilidade na tribo sem um pedaço de perna. Então, quer dizer, a gente não consegue hoje imaginar um mundo sem anestesia, sem um dentista, sem um médico, sem um ortopedista que faz um reparo de uma fratura exposta, né? Quer dizer, é impossível. Isso só foi possível por causa de pesquisas, de ciência, comunicação por rádio, GPS, tudo que a gente tem basicamente vem através da ciência. Agora a ciência tem um outro papel, que é a transformação social também. Então, através da ciência e da formação,
você tem a oportunidade também de permitir pessoas de aprenderem algo que elas podem não trabalhar com ciência, mas elas podem levar esse legado de construção do saber adiante. Isso é muito importante, que passa pela formação de professores e novos profissionais. O Brasil, por exemplo, se você olhar, há algumas décadas a gente estava equiparado a outros países, e até melhor do que a China, por exemplo. E o que fez esse salto que alguns países têm, por exemplo, a Coreia, foi esse avanço na educação e na ciência. O primeiro momento é encorajar. A ciência ainda no Brasil, ela chega a ser, para os estudantes, antes de alcançar um posto profissional, ela chega a ser um sacerdócio, porque você retarda tudo na sua vida, né? Você vai fazer uma pós-graduação, você recebe uma bolsa para isso. Hoje nem todo mundo tem como receber uma bolsa, mas você então tem que se dedicar àquilo. E é muita dedicação, são muitos fins de semana, são muitas noites passadas em laboratório, muitas, para você tentar entender algo que ainda está muito longe de ser algo que vire uma vacina, que vire um equipamento para tratar uma doença, está muito longe ainda. E você vê de certo ponto e fala, olha, o que eu estou fazendo? Parece que eu estou correndo atrás de algo que talvez nunca vire uma contribuição de fato. Então, parece um sacerdócio nesse ponto. A gente fica muito preocupado porque mudanças no Brasil, a gente tem nós não temos políticas de Estado, nós temos políticas de partidos e de governos. Então, até determinado ponto, você tinha um determinado investimento em ciência e tecnologia. Nós não temos políticas de Estado e governo. Mudam-se os governos, mudam-se as prioridades. Então, de um ano para o outro, a gente tem uma perda de 30% em orçamento de ciência. No outro ano, rupturas, né, de linha, mais 30%. No outro ano, vem uma medida que fala, olha, vocês vão ter que gastar cada vez menos com ciência. Então, quer dizer, vamos virar, se a gente não ter essa noção, viraremos sempre um exportador de commodities, né? Sem transformar essa matéria-prima em valor agregado, que provoque mudanças maiores para a sociedade, né? Para o nosso bem-estar e tudo mais.